Esta noite eu convido a todos a inclinarem suas cabeças e orarem. Pai no céu, nós temos passados diferentes, alguns com grande fé religiosa, mas alguns em seu passado não tiveram uma grande fé religiosa. Vamos ao Senhor, porque não temos outro lugar para ir. Vamos à Tua palavra para descobrir a verdade. Oramos esta noite para que Jesus seja nosso instrutor, que ao olharmos para a Tua palavra, possamos ver novas verdades inspiradas pelo Espírito Santo. Dê-nos a visão para vê-las e a coragem para segui-las. Em nome de Jesus, amém. Nosso tema esta noite é uma pergunta que tem sido feita frequentemente nesta série. Por que existem tantas denominações diferentes? Já se perguntaram se existe um Deus, uma Bíblia? Por que há tantas diferentes igrejas que enfeitam as vertentes? Caso seja nos Estados Unidos ou Canadá, caso seja a Catedral de São Basílio em Moscou, ou outras daquelas grandes catedrais por toda a Europa, uma coisa é certa: o mundo tem dezenas de milhares e milhares de fiéis. Por que há tantas denominações diferentes? E com este labirinto de denominações, vocês nunca pensaram: como posso encontrar a verdade? Como posso saber o que é a verdade? Vocês já viram uma daquelas igrejas que colocam um sinal sobre sua porta dizendo: não entre aqui, porque você encontrará o erro e não a verdade? Não é incrível que todas estas igrejas alegam possuir a verdade? Ora, podemos começar o alfabeto e ir para a Assembleia de Deus, e depois para os batistas, e depois os congregacionalistas, e depois os discípulos de Cristo. E então você pode passar por todo o alfabeto e terá um nome de igreja para quase todas as letras do alfabeto, e pode ir até o final com os zionistas, todas alegando terem a verdade. Como você pode descobrir a verdade? A pessoa leiga fica confusa com esta quantidade incrível de igrejas. A pessoa leiga, algumas vezes, simplesmente levanta as mãos e diz: por que existem tantos enganos? E por que existem tantas religiões feitas pelo homem? Muitas pessoas honestas dizem: eu não vou para igreja nenhuma. É possível que aconteça um acidente do lado direito da estrada ou no esquerdo, não é? Se está dirigindo pela estrada, prefere ser atingido por um caminhão à direita ou cair da ponte pela esquerda? Vão dizer: Mark, essas opções não são muito boas. O demônio tem muitos enganos. Um engano é entrar para qualquer igreja, não fazer qualquer pergunta e ser muito ingênuo. O outro lado da moeda é ser tão cínico e tão céptico que descarta qualquer coisa. A Bíblia claramente descreve por que há tantas denominações diferentes e nos ajuda a encontrar nosso caminho por este labirinto de confusões. Ajuda pessoas racionais, inteligentes e que pensam a compreender de onde vêm estas igrejas e como diferenciar a verdade do erro. A Bíblia diz em Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando Jesus estava na terra, Cristo disse: eu construirei minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que ia construir uma igreja. Porém, após Cristo construir a igreja cristã no início dos séculos, os ensinamentos do homem surgiram. E Jesus disse: eu revelarei meus segredos para meus servos, os profetas. Em outras palavras, ao estudarmos as profecias, compreenderão o que aconteceu com a primeira igreja cristã, por que aconteceu, e compreenderão como descobrir e encontrar a verdade sozinhos hoje. Esta série se chama Descobertas nas Profecias, e o livro que estamos especialmente estudando juntos é qual livro da Bíblia? Como se chama? Livro do Apocalipse. E que livro da Bíblia é do Apocalipse? É o último. Portanto, estamos estudando o último livro da Bíblia, escrito para a última geração de homens e mulheres no planeta chamado Terra. Então, a revelação de Jesus Cristo, das coisas que Deus revelou a ele e que deverão ocorrer brevemente. Uma das mais incríveis profecias do livro do Apocalipse é encontrada em Apocalipse 6, verso 1 em diante.
a revelação dos 4 cavaleiros. Descreve a progressão do cristianismo. Descreve o que aconteceu na igreja cristã, por que aconteceu e como encontrar a verdade. De fato, a Bíblia diz, leiam comigo por favor, o Cordeiro abriu um dos selos. Quem é o Cordeiro? Quem é? Jesus. Portanto, estamos lendo sobre Jesus abrindo os selos da história. Estamos lendo sobre Jesus desenrolando o pergaminho da história. Estamos lendo sobre Jesus explicando o que aconteceu no início da história cristã. Não é a ideia do homem, não é alguma revelação da história por uma igreja humana, mas o Cordeiro, o Cristo que morreu por nós. Agora começa no Apocalipse a explicar a história cristã. João, em visão profética, com Jesus explicando a ele a história da igreja cristã, olha para cima e vê 4 cavaleiros cavalgando no céu. A profecia na Bíblia geralmente usa símbolos. Foi Confúcio que disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Portanto, Deus usa símbolos proféticos para nos ajudar a entender a história sucintamente. E o futuro do cristianismo é revelado nestes 4 cavaleiros. João olha para cima e ao Jesus abrir o primeiro selo, um cavaleiro sobre um cavalo branco voando pelos céus. Ele sai da página da Bíblia para nós e lá, aquele cavaleiro sobre o cavalo branco é descrito em Apocalipse 6, versos 1 e 2. E olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Na Bíblia, João, ao levantar os olhos para a sua visão, viu a igreja cristã do Novo Testamento. Ele viu os primeiros apóstolos pregando e ele disse, assim como o general romano que foi vitorioso, cavalgando em um cavalo branco e conquistou os seus inimigos. Deus usou símbolos que as pessoas daquela época compreendiam. João estava exilado pelos romanos na ilha de Patmos, quando estava escrevendo. Deus deu a ele uma visão em uma linguagem que ele poderia entender. Geralmente, generais andavam a cavalo. Cavalos eram um símbolo de triunfo. Um cavalo branco foi montado pelos generais de Roma quando triunfaram sobre seus inimigos. Portanto, Jesus é descrito como triunfante cavalgando pelo primeiro século na igreja cristã, com o seu poder atirando flechas da palavra, armado com a espada do Espírito. Ele conquistaria os exércitos e marinhas de Roma. Portanto, o cavalo branco, com seu cavaleiro com o arco, representava a fé cristã. De fato, um escritor romano, escrevendo sobre o cristianismo, disse: está por toda parte, em nossos exércitos, em nossas marinhas, em nosso senado, está nos mercados, está em nossas universidades, está por toda parte. E realmente a igreja cristã derrotou o poder militar de Roma. No Novo Testamento, branco regularmente simboliza a pureza apostólica, uma igreja com doutrinas puras e verdadeiras. Em Apocalipse 6, o cavaleiro no cavalo branco representa as doutrinas verdadeiras do cristianismo triunfando. Em Apocalipse capítulo 12, Deus muda o simbolismo e descreve uma noiva que está prometida ao marido, que é fiel ao marido. A mulher de branco, em Apocalipse capítulo 12, representa a igreja de Deus em sua aliança e fidelidade e lealdade ao seu marido Cristo. Esta igreja, em Apocalipse 12, não sai levianamente atrás do mundo. Ela não se prostitui, abandonando seu verdadeiro marido Jesus e caminhando pelo mundo. Portanto, o branco no Apocalipse representa a pureza da verdadeira fé, a fé triunfante. Os discípulos, armados com a palavra de Deus, cheios com o amor de Cristo, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Colossenses 1, versículo 23, o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura
debaixo do céu. O Evangelho causou grande impacto no Novo Testamento. Um grupo de 12 discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, levou a mensagem dos evangelhos até os confins da terra. A Bíblia diz em Atos 5, versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Quando a igreja era pura, crescia. Quando a igreja baseava suas doutrinas na Bíblia, crescia. Quando a fé da igreja do Novo Testamento estava nas Escrituras, Deus honrou e abençoou-as. Satanás viu a igreja crescendo. Satanás viu a igreja triunfando. O modelo dos discípulos, leiam comigo por favor, em Atos 5, versículo 29, leiam por favor. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Acreditam nisso? Devemos obedecer a Deus e não aos homens. De fato, a igreja do Novo Testamento assumiu isto como seu lema, e a igreja cresceu e prosperou. Satanás, sabendo disso, foi dramaticamente contra a igreja cristã, e assim entramos na segunda fase, a segunda era da história cristã. Um segundo selo é aberto, Jesus abre o selo, e a Bíblia diz, um cavaleiro sobre um cavalo vermelho explodiu pelos céus, e a Escritura descreve o cavalo vermelho, um cavalo simbolizado no vermelho do sangue. O cavaleiro com a espada pintada com sangue. A Bíblia diz em Apocalipse 6, versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Satanás viu que não poderia destruir a igreja cristã, ela estava adiante em triunfo. O evangelho ia de cidade a cidade, de vila a vila. Então Satanás motivou uma perseguição cruel. Os cristãos foram jogados aos leões. Cristãos foram mortos na estaca e queimados na estaca, e com uma fé pura, sem compromisso, representada no cavalo branco. Jesus desenrola o pergaminho da história cristã e fala sobre uma fé manchada de sangue. E a igreja está sendo perseguida. Os exércitos romanos marcham contra a primeira igreja. As perseguições dos imperadores romanos pagãos, como Diocleciano, cristãos jogados aos leões, cristãos queimados na fogueira, cristãos que sabiam o que significava ficar ao lado de Cristo. Há pessoas hoje que me dizem, pastor, se eu tomar esta decisão, meu marido pode ficar muito zangado, minha esposa pode ficar muito zangada, meus pais podem ficar muito zangados. Eles dizem, se eu tomar esta decisão, posso até perder um emprego por causa do sábado, ou é tão difícil porque sinto necessidade do álcool e do cigarro. Pensem no que os primeiros cristãos enfrentaram. Hoje em dia, alguns homens e mulheres querem tudo mais fácil, um cristianismo mais simples, mais cômodo, mas cada prova torna nossa fé mais forte. Toda vez que chegamos a Deus, Ele nos dá o poder e a força para fazer o que nunca podemos fazer. Os mártires não enfrentaram os leões sozinhos. Os mártires não enfrentaram a tortura que havia na fogueira, no fogo sozinhos. Deus deu a eles a força e o poder extras. O período do cavalo vermelho, de aproximadamente 100 DC a 323 DC, uma fé manchada de sangue. Cerca de 200 e tantos anos de feroz perseguição. Mas, como Tertuliano disse, aquele escritor romano, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Não importa quantos cristãos são mortos, quando o sangue deles é espalhado, outros tomam o seu lugar. Outros pegam a tocha da fé. Satanás sabia que ele não poderia destruir a igreja pela perseguição, porque quanto mais perseguia os cristãos, mais fiéis se tornavam, mais determinados se tornavam, mais corajosos se tornavam e mais ainda a igreja crescia. Portanto, Satanás mudou sua estratégia. Jesus, ao abrir os selos da história, sabia que ele mudaria. E a Bíblia diz, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Do branco da pureza apostólica ao cavalo negro do compromisso com balanças. A igreja seria pesada nas balanças e não seria aprovada. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário. Eu darei qualquer coisa por alimento espiritual sólido. Eu darei qualquer coisa por ele. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho, a verdade do evangelho. E aqui você tem agora o 4º, 5º século, o período do cavalo preto. Satanás não podia deter a igreja. Então ele decidiu levar os pagãos para a igreja. Ele decidiu diluir a fé da igreja. Agora Paulo previne sobre isso. Leiam no livro de Atos: atendei por vós. Paulo está falando aos líderes cristãos. E portanto ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, Paulo diz que depois de sua morte, sua partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. É a perseguição romana pagã, é a espada, a fogueira, a tortura. Entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, de onde eles virão, amigos? De onde virão? Dentre o quê? Vós mesmos. Está falando com a igreja cristã, seus líderes. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, ou seja, distorcidas. São coisas que nos afastam da Bíblia, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, versículos 28 a 30. Compromissos entrariam para a igreja cristã. A igreja cresceria, a igreja se tornaria popular, pagãos entrariam para a igreja. A Bíblia diz em Daniel 8, versículo 12, falando exatamente sobre isto. Leiam comigo, por favor. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A verdade seria lançada por terra. O ambiente histórico é este. O Império Romano está se desmembrando. Muitos pagãos estavam invadindo o império. As tribos bárbaras estavam vindo do norte nas grandes invasões germânicas. Quando estes pagãos chegaram ao Império Romano, os chefes das igrejas, bem como os chefes de estados, uniram-se em uma tentativa de unir o cristianismo e o paganismo para salvar o império. Infelizmente, as doutrinas da Bíblia, conhecidas pelos apóstolos e definidas pelos apóstolos, foram de repente alteradas para acomodarem os pagãos que estavam entrando para a igreja cristã. A salvação em Jesus foi substituída pelas exigências da igreja. A igreja começou a crescer. Os conselhos da igreja, os dogmas da igreja começaram a substituir a verdade e a pureza da palavra de Deus. Substitutos foram criados, substitutos para os próprios mandamentos de Deus. Uma das perguntas que foram feitas pelos primeiros líderes da igreja e pelos primeiros santos foi: como podemos tornar o cristianismo mais condescendente para os pagãos? Como podemos ajudar estes grupos de pagãos que estão vindo para a igreja a se sentir confortável? Um dos pensamentos foi esse: por que não pegamos alguns dos deuses pagãos e por que não levamos para a igreja e renomeamos todos, harmonizando com os santos? Se olharem para esta imagem, a maioria diria: ah, São Pedro está na Catedral de São Pedro. Mas, na verdade, esta estátua originalmente era parte de um sistema pagão e se chamava Júpiter. E pode-se ver sobre sua cabeça tem o deus Sol, Júpiter, refletindo poder ao deus do Sol. Portanto, imagens foram retiradas do paganismo e levadas para dentro da igreja, numa tentativa para deixar os pagãos mais confortáveis nas igrejas cristãs. Mas a Bíblia deixou bem claro quando disse: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo 20, versículo 4 e 5.
Deus queria que nos ajoelhássemos diante de seu trono para permitir que o Espírito Santo entrasse em nossas mentes ao orarmos. Mas os pagãos sempre tiveram um grande número de deuses e os pagãos se sentiam mais confortáveis orando através de ídolos. Sendo assim, imagens de santos foram criadas como intermediários em vez do Espírito Santo interpretando as orações diante de Deus. Então as mudanças começaram a acontecer durante aqueles primeiros séculos. Daniel 7, versículo 25, descreve outra dessas mudanças. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Naqueles primeiros séculos, a pergunta foi feita: como os pagãos se sentirão mais confortáveis na igreja? Ora, no primeiro credo dos apóstolos, o credo dos apóstolos, livro 7, seção 2, aqui está: ó Senhor Todo-Poderoso, o Senhor criou o mundo por Jesus e nomeou o sábado em sua memória. E aqui está, vocês podem ver, tanto nos 10 mandamentos, no livro do Gênesis e no credo dos apóstolos, os apóstolos acreditavam no sábado. Acreditavam no sábado, o sétimo dia, e acreditavam que o sábado era um sinal que Deus havia criado o mundo. Mas durante esta época de compromissos, o dia do sol pagão passou para a igreja. Alguns cristãos começaram a adorar no domingo em honra da ressurreição, para se separar dos judeus que os romanos odiavam. Porque quando os romanos olhavam para os cristãos que estavam adorando aos sábados, achavam que eram apenas algumas seitas judias seguindo Jesus Cristo, e pensavam que Jesus era apenas mais um líder judeu. Porém, muitos desses cristãos seriam perseguidos pelos romanos e imaginaram como poderiam retirar o estigma da perseguição sobre eles mesmos e como podemos nos unir com os pagãos. Os pagãos adoravam no dia do sol. Grande número deles nestas tribos. Notem no livro O Desenvolvimento da Doutrina Cristã, página 372. Foi contado por Eusébio, um grande historiador. Estas coisas não foram feitas aleatoriamente. Você me pergunta, por que há tantas denominações? Se não entenderem a progressão da igreja, da pureza apostólica, através da perseguição até o compromisso, nunca entenderão por que há tantas denominações diferentes. Mas a história nos revela o que acontece. Foi dito por Eusébio, o historiador, que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, transferiu para ela os ornamentos externos com os quais estavam acostumados em sua religião. O que Constantino e os primeiros líderes religiosos fizeram? Transferiram os ornamentos do paganismo para a igreja cristã. Imagens, a adoração do sol domingo. Na verdade, as moedas de Constantino têm sua imagem de um lado e o Deus Sol do outro lado. Eis o famoso historiador Arthur P. Stanley. Ele diz: suas moedas tinham de um lado letras do nome de Cristo e do outro lado a imagem do Deus Sol. Mas Stanley continua: Constantino não poderia abandonar a proteção da luz brilhante. Constantino e seus exércitos se tornaram cristãos. Dizem que quando Constantino e seus exércitos se tornaram cristãos, cavalgaram com seus cavalos pelo rio, enquanto o bispo levantava sua mão e dizia: eu batizo. Mas era como se Constantino não pudesse abrir mão de sua aliança ao Deus Sol e com os líderes da igreja unidos para levarem as práticas pagãs para dentro da igreja. Mas ainda há um mandamento, havia antes e há agora. Êxodo 20, versículo 11. Leiam comigo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, escrito com o dedo de Deus nas tábuas de pedra, para nunca ser apagadas. Lembrem-se, o dia de sábado permanece hoje como um grande monumento da criação. Notem o que o historiador diz: a retenção do antigo nome pagão de Dies Solis, ou domingo, se deve em grande parte
a união dos sentimentos pagãos e cristãos, onde o primeiro dia da semana foi recomendado por Constantino para seus súditos pagãos e cristãos como o dia venerável do Sol. História da Igreja Ocidental, página 184. Notem o que está acontecendo. Está ocorrendo um compromisso. Sentimentos pagãos e cristãos estão unidos. Mas novamente, de Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o quê? O dia sétimo. E o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Satanás estava atacando o Criador. Satanás estava atacando a Bíblia. Ele estava atacando a verdade no período do compromisso. De fato, como no Antigo Testamento, Ezequiel, o profeta, falou ao líder religioso de Israel quando profanaram o sábado e a lei de Deus. O mesmo princípio se aplica ao que aconteceu no século IV sob Constantino e os líderes da igreja. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Os sacerdotes de Ezequiel, os líderes religiosos violaram a lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, versículo 26. De Israel, nos primeiros séculos, os líderes religiosos unidos ao Estado, esconderam seus olhos do sábado para trazer as práticas pagãs para agradar aos pagãos. No período do Cavalo Preto, de 323 a 536 DC, a fé foi comprometida. A palavra de Deus foi substituída. Mas ali, João, em Apocalipse, levantou o olho para o céu e viu a abertura do quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. No quarto cavalo cavalga a morte. A igreja passa da pureza apostólica, passa de uma igreja vibrante que está triunfando e o evangelho está movendo cidades, nações e países. Passa pela fé manchada de sangue da perseguição, passa pela fé negra do compromisso, mas então a morte penetra a igreja. Há uma morte espiritual, a Idade Média, e durante a Idade Média o povo de Deus novamente é morto com a espada. Eles sofrem com a fome e com a morte. Estes longos séculos da Idade Média é como se a morte montasse o cavalo da igreja. Notem o que o historiador diz. Os novos cristãos são os pagãos, e os cristãos que foram para a igreja, no que se refere aos hábitos e pensamentos, eram os mesmos antigos pagãos. Sua entrada nas igrejas não acabou com o paganismo. Estamos lendo Séculos de Cristianismo, uma história concisa, página 58. Se recorrerem à história, poderão entender. Ao contrário, grupos de pagãos batizados significavam que o paganismo havia diluído as energias morais do cristianismo organizado ao ponto de impotência. Quando os conselhos da igreja substituem a Bíblia, quando tem a tradição substituindo o caminho de Deus, quando tem o trabalho humano como meio da salvação e não a graça de Deus, quando tem imagens substituindo o ministério do Espírito Santo, quando tem o domingo substituindo o sábado, quando tem práticas pagãs dentro da igreja, a Bíblia chama isso de quê, amigos? De uma fé morta. Isso, uma fé morta. Realmente a igreja e o Estado unidos se uniram e seguiu-se a perseguição daqueles que não concordaram. Um historiador da história da igreja, século 2, capítulo 2, seção 7, diz isso. O cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo, como existiu na Idade Média, poderia ser denominado como paganismo batizado. Portanto, agora a igreja caiu. Agora a igreja medieval poderia ser chamada de paganismo batizado.
Agora os conselhos da igreja e os decretos da igreja substituem a palavra de Deus. Agora homens e mulheres são perseguidos pela fé. Aqueles que sustentam a palavra de Deus, aqueles que sustentam a verdade de Deus, aqueles que têm suas mentes transformadas pela Bíblia e que são fiéis a Deus, muitos deles. A história da Idade Média é a história de homens e mulheres que são fiéis a Deus. É a história de uma igreja que caiu, mas é a história de homens e mulheres com grande coragem. Tradições penetraram na igreja. A penitência entra para a igreja. Indulgências entram para a igreja. Imagens entram na igreja. A hierarquia da igreja tem início e os dogmas humanos são criados. Porém, a verdade de Deus não poderia ser substituída para sempre. Deus não seria pisoteado para sempre. Deus permitiria que a igreja passasse da pureza apostólica do branco para a perseguição do sangue vermelho, para o período do compromisso do cavalo negro, a morte espiritual. Deus não faria isso de jeito nenhum. A voz de Deus estava muda? Haveria erro no trono para sempre? O que realmente aconteceria? A Bíblia diz que como o sol nasce sobre as montanhas, expulsando a escuridão, assim o sol da palavra de Deus nasceria sobre a montanha do erro, sobre as mentiras da fabricação. Que o sol nasceria, escutem Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que palavra linda! 500 DC, o período do cavalo amarelo, 600, 700, 800, 900, 500 anos passaram, 600 anos passaram, 1200, 1300 DC. No século 13, a Bíblia foi incluída pela igreja medieval na lista de livros proibidos para não ser lida. Sob a penalidade da lei, ninguém poderia ler a Bíblia. Deus disse: já basta! A vereda do justo deveria brilhar, a luz da verdade deve brilhar, a luz da verdade penetraria a escuridão como a aurora sobre a montanha, dispersando a noite. Realmente, homens e mulheres de fé começaram silenciosamente no início, secretamente no início, séculos 12 e 13, seguindo a instrução de Judas. Mas Judas, pouco antes do Apocalipse, aquele pequeno livro: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Deus disse ansiosamente: batalhe pela fé antes dada aos santos. Deus disse: a luz brilhará. Homens e mulheres voluntariamente darão suas vidas, voluntariamente cederão seu tempo, seus esforços, sua energia, estudarão diligentemente um tranquilo caminho nas montanhas. E Deus começou a levantar pais e mães, levantar crianças e adolescentes, e levantar professores universitários, e levantar camponeses e artesãos. Independentemente, começaram a estudar a Bíblia no início, e famílias das grandes cidades da Europa começaram a ir para o interior. Peter Waldo foi um dos primeiros, e ele desenvolveu um grupo de pessoas que era fiel à Bíblia. Foram para o norte da Itália, o sul da França. Aqui estão vendo um vilarejo valdensiano escondido nas montanhas. Tinham vilas nas montanhas, longe da igreja popular, longe dos tentáculos que os perseguiria e os destruiria. Nestas vilas, nas montanhas, geralmente encontravam-se em cavernas, e em suas cavernas havia grandes mesas de pedra. Estas são as fotos originais das cavernas nas vilas valdensianas, e nestas mesas os homens e mulheres valdenses passavam horas e horas copiando a Bíblia. Juntavam seus jovens mais brilhantes, seus alunos universitários mais brilhantes, e as mães costuravam vestes bem compridas e soltas
Elas costuravam o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o livro de Romanos, algumas das profecias, eles escondiam em suas vestes longas e soltas. Estes estudantes, alguns dos mais brilhantes das universidades, deixavam suas vilas nas montanhas, desciam como estudantes nas universidades, seus pais desciam como comerciantes vendendo potes e vasos nos mercados, e quando encontravam os de coração puro, que procuravam imersos no erro, presos às superstições, quando encontravam homens que buscavam a salvação, subindo as escadas de joelhos, acendendo velas, onde eles encontravam homens envolvidos em um paganismo, mas não chegava ao coração porque não havia Jesus nele. Quando encontravam homens e mulheres tentando encontrar o seu caminho para o céu, compartilhavam com eles seus manuscritos valiosos da Bíblia que vinham das mesas dos copiadores. Logo, havia luzes brilhando nas ferrovias por toda a Europa. A fé foi comprometida de 100 DC a 500 DC, 400 anos do cavalo branco ao cavalo vermelho, ao cavalo negro, ao cavalo amarelo. E Deus não podia fornecer toda a luz da verdade em todos os grupos ao mesmo tempo. Já estiveram numa sala escura e já saíram de lá? O que acontece quando se sai de um quarto escuro para o brilho do sol? O que acontece? Não vê nada, ela cega você. Assim Deus levaria tempo para restaurar a verdade. E Deus acordou os valdenses e eles acreditaram na Bíblia, e apenas na Bíblia. Porém, seu credo tinha muitos erros. Eles não compreendiam muitas das verdades da Bíblia, porque Deus não pôde levar toda a verdade a uma pessoa que está vindo do quarto escuro de repente. E assim Deus acordou um homem de fé na República Tcheca, John Hus. E Hus, ao estudar a Bíblia, este grande homem de Deus, este grande homem de fé, disse: obediência a Deus é meu lema. Minha mente está presa à Bíblia. Não obediência à igreja, não obediência aos padres, não obediência aos bispos, não obediência aos prelados. Venham comigo enquanto nossas câmeras do Está Escrito vão à República Tcheca. John Hus. Eu lembro quando fiquei lá em Praga e imaginei a experiência de Hus em Praga, sendo queimado na fogueira. Esse homem poderoso de Deus, homem poderoso de fé, para ele a Bíblia significava alguma coisa. Obediência a Deus era o seu lema. Seus perseguidores chegaram, acenderam tochas sob seus pés, e ele foi martirizado 6 de julho de 1415. Ele morreu nas chamas dizendo: obediência a Deus é meu lema. Os homens e as mulheres de hoje, eles teriam o mesmo lema? Aquela obediência à Bíblia, obediência a Deus, obediência à verdade, não à tradição, não de fato à igreja popular. John Hus, da República Tcheca. John Hus fez surgir um renascer por todas as regiões eslovaquianas. Lá, Deus se moveu. A fé de Jesus será restaurada, a verdade derrubada será levantada. Mas Deus não pôde fazer isso em uma só geração. Deus não pode fazer isso em uma só mente. Todos eles teriam partes do quebra-cabeça. Todos reuniram todas as partes. Os valdenses disseram: a Bíblia é apenas a Bíblia. John Hus disse: obediência a Deus é meu lema. E Deus acordou um homem chamado Martim Lutero, um padre de uma paróquia simples, que lutava para conhecer Deus, que lutava para saber como poderia ser salvo no reino de Deus. Um padre de paróquia que foi a uma vila no campo, na Alemanha, chamada Wittenberg, um padre paroquiano que abalou o mundo, porque ao estudar a Epístola dos Romanos, ele leu passagens como: não existe condenação para aqueles em Jesus Cristo. Ele leu passagens como a de Efésios 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E Martim Lutero ajoelhou-se lá em sua cela simples e disse: Senhor, todas as penitências não me salvaram, todo o jejum não me salvou, só Jesus Cristo pode me salvar. Não existe outro nome sob o céu. Então, devemos ser salvos apenas por Jesus. E Martim Lutero introduziu na igreja cristã uma questão, um princípio,
uma doutrina que se havia perdido como uma igreja desde aqueles primeiros séculos, porque as obras do homem haviam substituído a graça de Deus. E assim Deus acordou Martinho Lutero para ecoar e recoar a verdade de que a salvação vem por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas você diz: Mark, espera um pouco, eu tenho uma pergunta. Por que há tantas denominações diferentes? Eis por quê. Ouça bem. Lutero era um homem de Deus poderoso, mas ele não conhecia toda a verdade. Lutero ainda praticava aspergir os bebês, ele não compreendeu a verdade sobre imersão. De fato, Lutero acreditava que o Estado poderia forçar as pessoas a adorarem. Ele não compreendeu sobre a liberdade religiosa. Entendam, Jesus disse alguma coisa a seus discípulos que era extremamente significante. João 16, versículo 12. Leiam comigo. Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Os valdenses não sabiam toda a verdade, eles tinham parte dela. John Huss não sabia toda a verdade, tinha parte dela. Martinho Lutero não sabia toda a verdade, ele tinha parte dela. Mas o problema é este: os valdenses que seguiram Peter Waldo, muitos disseram: não vamos mais segui-lo. Se nosso líder Peter Waldo não nos ensinou, por que deveríamos aceitar? Somos valdenses. Hussitas que seguiram John Huss disseram: se John Huss não nos ensinou, por que deveríamos aceitar? Somos hussitas. Os luteranos disseram: se Martinho Lutero não ensinou, por que deveríamos aceitar? Porque ele era um homem de Deus poderoso. Somos luteranos. Estão começando a ver agora de onde as diferentes denominações vieram? Deus acordou, Deus fez homens diferentes acordarem. Estes homens que acordaram por Deus foram usados por Deus, homens poderosos de Deus, mas eles não sabiam toda a verdade. Seus seguidores só foram até onde eles foram. Você vai para Genebra, por exemplo, e lá tem um grande homem de Deus, John Calvin, onde Lutero enfatizava a graça de Deus. Calvin não apenas pegou os escritos de Lutero, mas outros escritos de reformadores, e Calvin falou sobre o crescimento cristão, a importância da oração, a importância do estudo da Bíblia, a importância de deixar Deus santificá-lo por dentro. Os presbiterianos disseram: se é nisso que John Calvin acreditou, vamos acreditar também. Então vamos nos unir em torno de Calvin e começar uma nova igreja. Os presbiterianos. Agora temos os valdenses, os hussitas, os luteranos e os presbiterianos. E continuam surgindo, amigos. Deus está guiando as pessoas para fora da escuridão. Eles não compreendem toda a verdade. Foram necessários 400 anos para ir do período do cavalo branco para o período do cavalo amarelo. E Deus não revela toda a sua verdade em uma geração para uma só pessoa. De fato, então Deus acordou todo um grupo na Europa. Ao estudar a Bíblia, eles leram a Bíblia claramente e disseram: espera um pouco, a Bíblia ensina que o batismo não é por aspersão ou derramamentos. E os calvinistas e luteranos, eles não entenderam isso. Disseram que só para seguir a Bíblia é melhor seguir o batismo, a maneira da Bíblia por imersão. E assim eles o fizeram. E assim os batistas foram despertados e as pessoas disseram: mas espera um pouco, se isto é o que os líderes batistas ensinaram, então é melhor seguirmos, porque vamos seguir o que Jesus disse. Jesus disse: ide ensinar todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 19 e 20. Jesus ensinou que o batismo era por imersão, mas Cristo estava tentando dar a cada pessoa um pedaço do quebra-cabeça, porque ele estava criando o seu último movimento, estava levando a igreja para fora da escuridão. Algumas pessoas me dizem: Mark, pastor Finney, no que realmente acredita? Onde está a sua fé? De certo modo, eu sou um valdense, porque acredito na Bíblia e na Bíblia apenas. Você não? De certo modo, eu sou um hussita, porque acredito que a obediência é só a Deus e não uma instituição feita pelo homem. E você?
De certo modo, eu sou um luterano, um bom luterano, porque acredito que a salvação é apenas pela graça em Jesus Cristo. Agradeço a Deus por Martim Lutero. De certo modo, eu acredito, pelo menos em um aspecto do que Calvin ensinava. Cada um desses homens tinha um erro e Deus lhes dava uma pequena verdade, mas eu certamente acredito no crescimento cristão. Quando você vai a Jesus, ele realmente o guia para continuar crescendo como cristão, certo? Eu sou um batista e verão sábado à noite aqui, quando vierem muitos de vocês para o tanque batismal e em todo o mundo, homens e mulheres têm vindo a estas reuniões e estão caminhando pelas águas do batismo. Deus deu um pouco da verdade a cada um. De certo modo, sou um metodista. John e Charlie Wesley viram a igreja em uma condição espiritual na qual se afastava de Deus e chamaram a igreja para a sua santificação. A igreja precisa ser chamada para uma vida sagrada hoje, longe das discotecas e boates. Hoje você pode ser um cristão em alguma igreja e viver com o mundo. A Bíblia nos chama para a santificação, nos chama para viver em Deus. Jesus estava restaurando a verdade, porque nos últimos dias Deus despertaria um grupo de pessoas que ansiava pela sua vinda, e todas as verdades seriam restauradas antes que Jesus chegasse a este mundo. Todas as verdades que haviam sido perdidas, a Bíblia e apenas a Bíblia, obediência à graça de Deus, crescimento da vida cristã, batismo por imersão, santificação da vida, separação do mundo. Então foi despertado um homem chamado Guilherme Miller. Ele despertou Guilherme Miller nos Estados Unidos. Naquela época, a maioria dos líderes da igreja acreditava que haveria um longo período, 1000 anos de paz na terra antes de Jesus chegar. Quando Guilherme Miller começou a estudar as profecias da Bíblia, ele viu que Jesus estava se tornando literalmente invisível nas nuvens do céu para conceder recompensas. Guilherme Miller começou a estudar as profecias da Escritura e, ao fazer isto, viu que Jesus estava vindo e que quando Cristo viesse, os mortos justos seriam ressuscitados, os vivos justos seriam levados ao céu. Guilherme Miller nos Estados Unidos, Manuel Lucanza, um padre na América do Sul, Jonathan Bengel na Alemanha, Edward Irving na Inglaterra, por toda a Europa, América do Sul e Central, no início do século XIX, Deus estava juntando todas as partes do quebra-cabeça. Deus ia despertar um movimento divino de destino que estaria sobre os ombros destes grandes reformadores. E Deus começou a tremer, Deus começou a se mover. Guilherme Miller começou a pregar no segundo advento. A igreja adventista nesta época não estava pensando na breve vinda de Jesus, mas um dos grandes princípios da Bíblia, a segunda vinda de Cristo. As profecias de Daniel no Apocalipse devem ser pregadas antes de Jesus voltar a este mundo. Guilherme Miller pegou o gráfico de tempo de suas profecias e bestas e começou a pregar. E ao fazer isso, milhares e milhares aceitaram a Jesus. Aceitaram os princípios da Bíblia, aceitaram as palavras da verdade de Deus. Milhares deles vieram. Deus estava reunindo pessoas de todas as fés e credos, porque Deus queria restaurar a verdade no final, no movimento do último dia, antes da segunda chegada de Jesus. Realmente, Jesus disse, João 14, versículo 15, leiam comigo, por favor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que verdade ainda não havia sido restaurada? O sábado. Embora houvesse indivíduos como Andres Fischer na Eslováquia, como John James na Inglaterra, como Oswald Glade na Europa Central, que entenderam o sábado bíblico, Jesus disse antes de sua vinda, todas as verdades devem ser restauradas, inclusive o sábado bíblico. Assim Deus despertaria o movimento do advento que restauraria a verdade sobre o sábado, a verdade sobre a morte ser como um sono, a verdade sobre a vida saudável. Deus teria um movimento na terra que acreditava na Bíblia e apenas na Bíblia. Um movimento na terra que estava sobre os ombros dos reformadores que acreditavam na obediência de Deus como um lema. Um movimento na terra antes da segunda vinda de Cristo que
acreditava na graça de Deus, um movimento na terra que acreditava que devemos crescer em Cristo, um movimento que aceitava o que os batistas ensinavam, batismo por imersão, um movimento que estava sobre os ombros dos metodistas que pediam a santificação da vida, um movimento que acreditava, como Guilherme Miller, que Cristo está vindo e vindo em breve, um movimento que restaurou a verdade sobre o sábado, a verdade sobre a morte, a verdade sobre a saúde, como a igreja levou 400 anos para ir do período do cavalo branco, passando pelo cavalo vermelho, o cavalo negro, ao compromisso da Idade Média. Assim levaria mais 400 anos, de 1400 a 1800, para Deus restaurar todas as verdades para esse final, para esta última geração. E assim Deus hoje nos guia para os grandes assuntos da vida. E ele diz em Mateus 15, versículo 9, leiam comigo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deus está nos chamando do erro, nos chamando do que é falso, nos chamando para reunir todas as verdades e fazer parte do povo dos últimos dias. A Bíblia diz que haveria uma separação, uma restauração feita. O livro de Isaías diz: chamar-te-ei ao reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, o povo do último dia de Deus repararia esta ruptura na parede da verdade, restaurando as partes do quebra-cabeça, e de fazer a tua vontade no meu santo dia. Chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos. Deus reuniria seu povo do último dia juntos. Alguém diz: como posso encontrar em todas essas igrejas o povo de Deus? Em Apocalipse diz como. Eis o que ele diz em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Eis os que suportam. Deus diz ao seu povo para suportar: meu povo, não desista. Eis a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Deus teria um povo do último dia que acreditaria na Bíblia e apenas na Bíblia. Acreditariam na salvação apenas através de Cristo. Acreditariam que a obediência a Deus é seu lema. Acreditariam no batismo por imersão. Acreditariam na santificação da vida. Eles ansiariam pela segunda vinda de Cristo. Seriam os cristãos adventistas que guardavam o sábado no mundo, não outra denominação. Não só mais o movimento, mas os que chamaria pela trombeta para a restauração das verdades da Bíblia. Sabe, para as grandes questões da vida, para cada uma das grandes questões da vida, Satanás tem uma resposta falsa e a Igreja de Deus restaura isto. Uma das grandes questões na religião é que tem autoridade. A falsificação de Satanás é o conselho da Igreja. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus tem autoridade. A grande questão na vida cristã é a oração. A falsificação de Satanás é a oração pelas imagens. A verdade de Deus é que o Espírito Santo chegará à sua mente, não precisa de imagens. A grande questão da vida cristã é a salvação. A falsificação de Satanás é a obra do homem. A verdade de Deus é pela sua graça. A grande questão da vida cristã é a intercessão. A falsificação de Satanás é que o Padre é a intercessão. A verdade de Deus é que Cristo é a intercessão. A grande questão da vida cristã é a adoração. A falsificação de Satanás é o domingo pagão. A verdade de Deus é o sábado bíblico. A grande questão da vida cristã, morte, a falsificação de Satanás é a alma imortal. A verdade de Deus é o sono até a ressurreição. Grandes questões da vida cristã, como somos batizados, a falsificação de Satanás, aspersão, a verdade de Deus, imersão. Grandes questões da vida cristã, seu corpo, o templo de Deus. Falsificação de Satanás, as leis de saúde são abolidas. A verdade de Deus, as leis de saúde são eternas. Prepare-se para encontrar Jesus e colocar seu corpo no altar. Meus amigos, não foi por acaso que vieram a estas reuniões. Não foi por acaso que receberam informação pelo correio. Não foi por acaso que ouviram o anúncio no rádio. Não foi por acaso que um amigo o convidou. Não foi por acaso que antes foram o povo de Deus e depois se afastaram. Estamos nos dias finais. As questões são importantes. As questões são entre a verdade de Deus e a falsificação de Satanás. E Deus despertou um movimento adventista que guarda o sábado para reunir
as verdades do passado para guiar homens e mulheres de volta à Bíblia. Esta noite, ao nos inclinarmos para orar, no fundo de nosso coração, você sentiu a forte influência do Espírito Santo? Sentiu que Jesus Cristo o tem guiado? Você sabe em seu coração que não foi por acaso que está aqui, que Deus o guiou para este lugar, neste momento? Compreende que o motivo para ver tantas denominações diferentes é porque muitos povos acamparam em volta de seus líderes religiosos. Mas Jesus diz a você: siga-me. Jesus diz a você: não pare, não acampe em volta de líderes religiosos, não acampe em torno da igreja onde nasceu, não acampe em torno de uma denominação que veio de seus pais. Jesus disse que todas as partes serão reunidas no quebra-cabeça. Jesus disse: estão vendo minhas verdades e sabem o que é uma falsificação e sabem o que é a verdade. E Jesus diz a você esta noite: no fundo de seu coração, entregue sua vida a mim. Do fundo do seu coração, diga que me seguirá. Você pode estar assustado, pode estar com medo. O futuro pode parecer escuro e confuso, mas pode segurar agora a mão de Jesus. Pode ser fraco, ele é forte. Pode estar indefeso, mas sua vontade poderosa o segurará pela mão ao orarmos. Podem levantar a mão e dizer: Jesus, quero seguir a verdade. E Jesus, para onde me guiar, dê minha coragem, dê minha força. Onde estiver esta noite, gostaria de levantar sua mão. Nas grandes cidades da Europa, querem levantar a mão. Nas pequenas vilas, querem levantar a mão. Aqui em Orlando, querem levantar a mão. Por todos os Estados Unidos e Canadá, querem levantar a mão. Ao levantar a mão esta noite, dizendo: Jesus, posso não ter entendido tudo isso antes, mas esta noite vejo que a verdade foi comprometida. Vejo que esta noite a verdade caiu, e esta noite estou levantando minha mão, Senhor. Há centenas de milhares levantando suas mãos, e o Senhor vê a minha, Senhor. Conhece meu coração, sou uma pessoa para o Senhor. Eu só quero levantar minha mão, Senhor, porque quero segui-lo. Eu quero segui-lo porque o Senhor me guia. Obrigado, Jesus, que quando levantamos nossas mãos e colocamos nossas mãos em suas mãos, nunca me soltará. Obrigado, Senhor, por nos revelar a verdade. Obrigado por podermos caminhar e seguir esta verdade. Em nome de Cristo. Amém. Vamos ouvir Manuel cantar Jesus me guia. He leadeth me, oh blessed thought, all words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me. He's faithful follower I would be, for by thy hand he leadeth me. Lord, I would clasp thy hand in mine, not ever murmur nor repine, content whate'er my lot may be, since 'tis thy hand that leads
his own hand he leadeth me. He's faithful follower I would be, for by thy hand he leadeth me. Amen. Esta noite, ao saírem, saiam confiantes de que Deus revelou a verdade a vocês e que Ele guiou vocês. Vão cantando em seus corações. Esta noite agradeçam a Deus pelas lindas descobertas. Agradeça pelas verdades. Eu estou ansioso para nos encontrarmos na próxima reunião, sexta-noite, o mistério da Babilônia espiritual revelado. Boa noite e Deus os abençoe.